Graças e paz, irmãos. Graças e paz para quem está em casa. Louvado seja Deus por mais uma noite, onde podemos cultuar o seu santo nome. Abram a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, capítulo 4. O verso é o de número 23, somente. Provérbios 4, verso de número 23. Nós vamos ler apenas esse verso. O texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras versões está como as saídas da vida, mas é sobre o coração que a gente vai falar. Como que está o coração dos irmãos essa noite? Aí sempre tem aquele, né? Tá bem, tá batendo. E é interessante falar de coração. Estava ali até conversando com o pastor Wagner. Ele falou que tinha feito caminhada, estava com as pernas doendo. E eu sou uma pessoa que eu estou brigado com o exercício físico, né? E alguns meses atrás, todo dia que eu ia me deitar, eu começava a sentir algumas palpitações e uma dor no braço. O que a gente já pensa, né? Coração. Pensei que poderia ser um começo de infarto, né? Minha esposa ficou bem preocupada, né? Eu sou bem relaxado, eu só vou para médico nas últimas. E ela marcou logo o cardiologista, porque se dependesse de mim eu não teria marcado. Então eu fui lá, fiz toda aquela bateria de exames, teste ergométrico, ecocardiograma, ECG, e aquela outra bateria de exames de sangue, e o médico ele constatou 2 pequenos sopros. Mas ele disse que num primeiro momento que isso não seria problema, mas que eu deveria diminuir o café, que eu falei para ele que eu estava tomando bastante, e que eu deveria fazer exercícios físicos diários e voltar depois de uns 6 meses na consulta. No começo, irmãos, eu até diminuí o café. Os exercícios eu ficava ali na mente, pensando em fazer, mas nunca começava, sempre é assim, né? Sempre arrumava uma desculpa. E passaram 6 meses e eu estou aqui. Quem disse que eu voltei ao médico? Que nada, fui negligente, né? Inclusive minha esposa vai marcar novamente para eu fazer, e eu vou ter que fazer tudo novamente, né? E eu espero que dessa vez eu obedeça às orientações médicas. Mas por que eu estou contando essa história? Porque, como eu já disse, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o coração do homem. Mas não o coração físico, obviamente. Mas o coração que representa o eu interior. E eu espero que nessa noite você possa fazer, com a ajuda do Espírito Santo, uma análise do seu coração, buscando identificar o que você precisa melhorar. E espero que, diferente de mim, que fui negligente às ordens médicas, você possa dar ouvidos à palavra de Deus, para que a saúde do seu ser esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é o coração, que a Bíblia tanto diz, né? A gente fala tanto em coração, mas diferente da nossa cultura moderna, que atrela o coração apenas aos sentimentos, por isso nós ouvimos tantas músicas que falam do coração, né? É coração despedaçado para cá, coração que precisa de alguém, coração apaixonado e daí por diante. Biblicamente, na maioria dos casos, a palavra coração, ela faz referência ao eu interior, que pensa, sente e decide.
tem um sentido muito mais amplo do que o sentido moderno, do que a sociedade aplica. O coração, ele é parte central de uma pessoa. Praticamente todas as referências bíblicas referem-se a algum aspecto da personalidade humana. Nesse sentido, ele é a fonte de tudo que a pessoa faz. Todos os seus pensamentos, desejos, palavras e ações fluem do fundo do seu ser. Para pregar essa noite, eu li um livro que minha esposa aqui tem, que se chama Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Apenas Deus, que é da autora Elyse Fitzpatrick. É um livro muito bom, ele fala sobre os ídolos que nós temos no nosso coração e às vezes nós não enxergamos. E nesse livro, ela trabalha a questão do coração em 3 aspectos do eu interior. O primeiro é a mente, o segundo são as afeições ou emoções, e o terceiro é a vontade. E eu gostaria de trabalhar também esses 3 aspectos com os irmãos. O primeiro aspecto, que é a mente, faz referência ao intelecto, inclui pensamentos, crenças, lembranças, juízos, consciência e discernimento. Um exemplo, Romanos 1:21 diz: mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Geralmente nós referimos a essas atividades como externas ao coração, centradas exclusivamente à mente. Mas biblicamente, no entanto, a mente é apenas uma das 3 áreas de operação do coração. O segundo aspecto, que são as afeições ou emoções, é outra parte do nosso eu interior. É aquilo que os puritanos chamavam de afeições, que são nossos desejos, anseios, sentimentos, imaginações e emoções. Por isso que o melhor termo é afeição, porque ele também engloba as emoções. Isaías 35:4 diz: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Aqui é um exemplo da afeição. Esse aspecto do coração aqui, a afeição, é o que é mais parecido com o que a nossa sociedade pensa. Porém, é só uma das funções, e não é a única, como a sociedade pensa. É importante dizer que as afeições influenciam muito na nossa adoração. O terceiro aspecto é a vontade, né? A terceira maneira como nosso coração funciona é através da vontade. É aquela parte interior que escolhe ou determina as ações que nós vamos tomar. A ação é informada pela mente e pelas afeições. Qual o melhor curso de ação? E assim o coração age com base nisso. Josué 24:15 vai dizer: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Então é uma decisão que vem do coração. Talvez alguém aqui nunca tenha ouvido sobre o coração dessa forma. Mas, biblicamente falando, o coração ele funciona nesses 3 aspectos, que é a mente, as afeições e a vontade. Algo é muito importante dentro desses 3 aspectos, e vale ressaltar, é que esses 3 aspectos do coração, eles trabalham continuamente em conexão uns com os outros, e não de formas distintas e isoladas. Ninguém fica parado, irmão, pensando, será que foi minha mente? Será que foi minha afeição? Ou será que foi a vontade que agiu? Os 3 aspectos, eles trabalham juntos e formam o nosso interior,
que se chama coração. Agora que nós entendemos o que é o coração, vamos ponderar alguns pontos referentes ao provérbio que foi lido, que é o provérbio do capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O autor desse provérbio é o rei Salomão, como todo mundo já sabe, que escreveu provavelmente esse texto durante a sua idade adulta, não dá para saber a idade exata. Já sabemos também que Salomão foi a pessoa que pediu sabedoria a Deus para poder governar o seu povo, e que Deus concedeu o seu desejo, e ele se tornou um dos homens mais sábios que já existiu. Segunda coisa que nós precisamos ponderar é que os provérbios, eles existem em várias culturas. Tem provérbio chinês, tem provérbio indiano, e o Brasil também tem os seus provérbios. Só que no Brasil nós conhecemos mais como ditados populares. São frases curtas que transmitem ensinamentos retirados de experiência da vida, transmitem conhecimento e sabedoria. Porém, a diferença dos provérbios bíblicos é que eles são verdades de Deus. E além de serem verdades de Deus, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Então, sendo assim, esse livro ele tem como objetivo ajudar o leitor a adquirir a sabedoria de Deus nas decisões e atividades da vida diária. É o contraste entre a vida de sabedoria e a vida de insensatez. A gente é assim, né? Uma hora está do lado da sabedoria e tem hora que a gente está no lado da insensatez. E Salomão ele faz esse contraste entre esses dois tipos de viver. Terceira coisa que é importante ponderar, e que vai fazer com que a gente chegue ao ponto crucial dessa palavra, é que mesmo com toda a sabedoria dada por Deus, e Salomão sendo autor de 3 livros incríveis, como nós já conhecemos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão, ele não foi capaz de guardar o coração. Aquilo que ele falou, ele não cumpriu. Ele se entregou à idolatria, adorando outros deuses, se entregou às mulheres, né, tinha um harém com 700 concubinas e 300 esposas, e se entregou ao materialismo, pois ajuntou muitos bens em seu reino, além de outros pecados que ele cometeu. Sendo assim, Salomão, com o tempo, ele deixou de praticar aquilo que ele falara, enquanto estava firme no Senhor, e parece que com o tempo o seu coração foi se afastando de Deus. E esse é o ponto central da palavra de hoje. E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, para quem está em casa: por que muitos cristãos, com o tempo, deixam de guardar o coração? Por que deixamos que as situações deste mundo endureçam o nosso coração? Perdemos a sensibilidade do começo, demoramos para perdoar, nos iramos com facilidade, nos tornamos maliciosos e, aos poucos, aquela pureza do começo da nossa fé vai se perdendo. Começamos a ter dificuldade de amar ao nosso próximo. E ao inimigo nós desprezamos. Deixamos de ler a palavra e a oração só é feita na igreja, quando é feita. Não servimos como antes na igreja. E as decepções nos fazem parar na obra de Deus. Tomamos o controle do nosso coração e perdemos a direção da vida.
Por isso, é importante nós entendermos que a natureza do nosso... Por isso é importante entendermos a natureza do nosso coração à luz da palavra de Deus. Por que nosso coração é tão mau? E uma vez que nós entendermos isso, para que nós possamos conhecer o nosso homem interior, só assim, irmãos, nós poderemos fazer um diagnóstico mais claro no que as Escrituras dizem, e não no nosso achômetro. E são 3 coisas que a Bíblia diz que eu gostaria de destacar, para que a gente possa fazer um melhor diagnóstico do nosso coração. Primeira coisa, o nosso coração é inclinado para o mal. Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Olha a parte da mente, a inclinação para o mal. Por mais que nós tenhamos sido regenerados por Cristo, ainda nós sofremos as consequências dessa inclinação provocada pelo pecado original. Até que cheguemos no céu, ainda precisamos diariamente lutar contra o poder do pecado na nossa vida. Paulo chega a dizer em Gálatas 5:17 que a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito, ele nos impele na direção contrária desejada pela natureza humana. É uma batalha entre a carne e o Espírito. E essas 2 forças se confrontam o tempo todo, de modo que nós não temos a liberdade de pôr em prática o que nós queremos fazer. Vai cair muito naquele texto de Romanos, que Paulo fala: aquilo que eu quero fazer, muitas das vezes eu não faço. E na nossa vida é assim, irmão. Tem dia que você quer fazer algo para Deus, mas a gente vai deixando que o pecado tome conta e a gente não faz. E é uma luta diária. Por mais que o Espírito Santo prevaleça muitas das vezes nesta luta diária, nós não podemos baixar a guarda. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre o nosso coração, e isso aqui pega geral, é que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Nosso coração é vulnerável. Ele engana, ele nos ilude, de modo que nós pensamos que nossos desejos são puros, que queremos o que queremos porque é uma coisa boa, a qual Deus aprova, e ele não é às vezes. Quem nunca, irmão, quem nunca desejou algo que você achava correto, e depois você viu que não passava de engano do seu coração? Infelizmente, muitos de nós temos que sofrer consequências até graves para chegar a essa conclusão. Quanta gente terminando o casamento porque acha que o sentimento em relação ao cônjuge acabou e que está gostando às vezes de outra pessoa, e acha que o coração dele está levando por um caminho certo, mas está levando por um caminho de morte. Quantas pessoas que têm sido enganadas em outros exemplos, dos quais o coração o leva a fazer algo que é fora e contrário à vontade de Deus. Terceira coisa que é importante saber e que a Bíblia nos diz, ele também é a fonte de todos os nossos pensamentos, palavras e atos pecaminosos.
Jesus disse, lá em Mateus 15, 19, porque do coração do homem procedem maus pensamentos. Se eu perguntasse aqui quem tem mau pensamento, todo mundo tem. Homicídios, não, isso não, comigo não. Irmãos, saiba de uma coisa, todo mundo tem um potencial para isso. Por isso que a gente precisa guardar o nosso coração. Olha aqui mais, do coração procedem adultérios, imoralidade sexual. A gente está exposto a tanta coisa na nossa sociedade, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E olha que Jesus deu uma resumida, né? Porque se ele fosse falar tudo, ia dar bastante coisa. Apesar de nós recebermos um novo coração, de modo que nossos desejos tenham sido mudados, ainda lutaremos com o remanescente da nossa velha natureza. Precisamos aprender. Deus tem falado muito comigo nesse sentido. Precisamos aprender a tratar o nosso pecado na raiz. Ou seja, dentro de nós, no desejo. Às vezes a gente quer tratar na ação, né? Vou parar de fazer. Mas você não para de pensar. E primeiro o Tiago vai falar que nós primeiro desejamos para que depois o pecado venha a ser concebido. Então precisamos aprender a tratar o nosso pecado na raiz. Precisamos tratar o desejo que dá origem ao nosso pecado. Lembra daquele texto? A boca fala do que o coração está cheio. O que isso mostra? Isso mostra que nossos hábitos refletem muito quem nós somos por dentro. O ato é apenas um resultado de algo que já sentimos ou pensamos dentro de nós. Então, irmãos, sabendo de todas essas coisas, nós podemos então, sim, lutar contra isso com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Pois assim Deus ordena na sua palavra. Por isso que o versículo é um mandamento, é uma ordem. O versículo convida você e eu a guardar o nosso coração, pois ele é a fonte da nossa vida. Em outras versões vai falar que o seu coração precisa ser guardado, porque dele depende a sua vida. E aqui o guardar o coração traz uma ideia de proteger, de observar, de vigiar. Por isso que quando eu comecei, lembra? Eu falei que, aqui no começo desta palavra, que esse exame não sou eu que vou fazer do seu coração. Esse exame é você que tem que fazer com a ajuda do Espírito Santo. Agostinho dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Aí eu te pergunto, quais são os ídolos do seu coração, do meu coração? O dinheiro, o futebol, a família, filhos, conhecimento, sexo, pornografia, as coisas materiais, o entretenimento. Enfim, você deve saber o que ocupa o seu coração de forma que às vezes Deus é deixado de lado. E por mais clichê que seja, às vezes é meio repetitivo a gente falar isso. Mas o único remédio para proteger o nosso coração é a palavra de Deus. Não tem, irmão, outra cura. A gente pode usar livros de autoajuda, psicologia, e pode servir em algum momento. Mas o melhor remédio para o nosso coração sempre é e sempre será a palavra de Deus. O Salmo 119, o salmista ele vai afirmar: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti,
significa, irmão, entender essa palavra. A gente precisa entender, a gente precisa decorar, a gente precisa meditar na palavra de Deus diariamente, pois ela é o remédio para a nossa alma. Quem nunca passou por uma situação que a palavra de Deus deu direcionamento? Você abriu a palavra de Deus ali nos seus devocionais e Deus ele corrigiu o seu caminho que estava errado. Ou Deus trouxe esperança, paz, conforto. Isso é muito comum, a palavra ela é viva e eficaz. E é isso que o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o fundo, até dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos confronta. Ela nos convida à vida de prudência e ao viver santo. Ela vai no mais íntimo do nosso ser, onde ninguém pode chegar. Naquele lugar que a gente esconde muita coisa. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele sonda o nosso interior. O salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Além da palavra de Deus, nós precisamos do próximo. Outra coisa que nós precisamos é abrir o nosso coração, quando necessário, para uma pessoa de confiança. Seja um amigo, parente, líder ou pastor. Tiago 5,16 vai dizer: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Além disso, todos os dias precisamos abrir nosso coração para Deus, confessando nossas culpas, falando os nossos medos, pedindo a direção em tudo que nós formos fazer. Filipenses vai dizer 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças apresentei seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que fica claro de tudo isso, para a gente finalizar, é que nós não podemos guardar tudo em nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, precisamos protegê-lo, mas nós não podemos guardar tudo. Precisamos constantemente entender a nossa humanidade e nós precisamos pôr para fora o que nós estamos sentindo. Tem dias que o sofrimento dessa vida nos sufocam de tal forma que precisamos ter alguém para conversar e desabafar. Não somos de ferro. E além disso, nós temos um Deus que todos os dias quer nos ouvir para poder consolar os nossos corações. Essa semana minha mãe mandou uma mensagem de uns 3 minutos. E ela falou: desculpa, filho, eu precisava desabafar. E a gente precisa desabafar, tem dia. Nosso coração tem dia que está gritando. E por fim eu encerro com o primeiro e maior mandamento dito por Jesus. Mateus 22, 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Curve a sua cabeça e quero pedir para que você pense o que tem no seu coração que tem te prejudicado,
que tem às vezes causado aflição, que tem sido pedra de tropeço na sua vida, alguma angústia, alguma mágoa, algo que você precisa limpar. E que nesse momento você peça a ajuda do Espírito Santo, para que Ele venha limpar com a água regeneradora, com a água que limpa, que purifica, com o sangue de Cristo que purifica-nos de todos os pecados. Que você possa estar com o coração aberto para Deus. Hebreus vai dizer, se o Espírito Santo hoje falar ao seu coração, não feche a porta para Ele. Abra o seu coração para Deus, se derrame diante da presença de Deus. E Ele ouvirá, e Ele se inclinará para você. Senhor meu Deus, eu quero te louvar pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é penetrante, ela vai no mais íntimo do nosso ser, e ela discerne os nossos pensamentos. Que a gente possa fazer um exame olhando para dentro de si, para o nosso homem interior. Que a gente venha olhar para o nosso coração, que é o centro, Senhor, da nossa existência, aonde a nossa mente, as nossas afeições e as nossas vontades se encontram. E que o Senhor nos dê o equilíbrio para viver uma vida que te agrade. Que o nosso coração seja um coração que te agrade. Davi tinha um coração segundo a Deus e cometeu pecados terríveis, mas o Senhor perdoou, Senhor. E o nosso coração, ele é terrível. Nosso coração prega peças em nós que nós não imaginamos. Quantas pessoas nós não machucamos por uma falha no nosso coração? Por um erro de percepção. Às vezes nós só lembramos das pessoas que nos magoaram. Mas quantas pessoas na caminhada da nossa vida nós não magoamos? Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas e tudo que nós fazemos que vai contra a Tua vontade. Perdoa os nossos desejos mais imundos, aqueles que ninguém vê, mas o Senhor que sonda o coração e sabe de todas as coisas, conhece. Nos dá sensibilidade, tira a dureza do nosso coração, põe um coração sensível para ouvir e para obedecer a Tua palavra. Que nós não venhamos sair daqui como se nada tivesse sido falado para a gente, mas que nós venhamos sair daqui guardando o nosso coração, protegendo ele das ciladas que Satanás coloca na nossa vida, protegendo ele das tentações que o inimigo tem colocado em nossa vida, protegendo ele das astúcias, Senhor, do nosso inimigo, para que nós venhamos viver um viver reto, um viver que te agrade, digno da Tua presença. Purifica-nos, Pai, santifica-nos na Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Por isso eu te louvo e te agradeço pela vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém.